bagunça, né? Então, só um. Obviamente, ele não tem capacidade nenhuma para ser o anticristo, né? Isso aí é O pessoal, bobeira. A segunda pergunta eu esqueci. não, mas só uma coisa, o pessoal tá falando que, na verdade, ele não é 666, ele é meio besta. É 333. É, é. Essa, Não é essa piadinha, Ai, meu Deus. cara, eu lembro dessa piada. Essa piada Não é? era. A galera contava muito nas igrejas, né? Igreja é lugar de 333. muita piada, muita coisa engraçada também, né? Assim, Eu fico vendo aqui as pessoas comentarem aqui no chat, eu dou até risada as coisas que eles falam aqui, entendeu? Eles olham, eles acham divertido o que a gente tá falando, mas muita gente não acredita. Não, os caras ficam mandando off the king, the power, the best aí. Que, aliás, vamos abrir uma enquete aí. Se o anticristo é o Pastor Mirim. Tem 14 anos. Tem 14 anos. Se o Pastor Mirim já está Deus entre do nós céu. e tem 14 anos, eu acho que sim. Então abra a votação para ver se é o Gabriel, sei lá, né? Hã? Miguel. Não, como chama o Pastor Mirim? É, Eu rasgo o câncer. Eu filtro o teu sangue. E eu curo a leucemia. Eu tô toda arrepiada aqui, meu Deus do céu! Daniel, primeiro, se você acha que o anticristo pode ser o Pastor Mirim, e depois algum comentário aqui sobre. cara, assim, tá todo mundo falando desse pastor Mirim e tal, e tem muita coisa estranha no mundo, né? Aí o cara fala assim, olha só como é que o protestante... Muitos católicos falam, olha como é que o protestantismo é horroroso, olha só o pastor Mirim. Pô, pelo amor de Deus, gente, você não pode julgar o todo por um exemplo, pela parte, né? A maioria das igrejas evangélicas não concorda com aquilo ali que tá acontecendo ali, entendeu? Vai achar que é forçação de barra. Agora, existem pessoas que foram chamadas para serem profetas ainda na sua infância, como é o caso de Samuel. Agora, Samuel fazia as coisas que esse menino estava fazendo? Provavelmente não. Mas existem pessoas que na sua juventude foram chamadas para serem uma espécie de profetas, né? Uma coisa não invalida a outra. Agora, tem muita bagunça, né? Então, só um... obviamente, ele não tem capacidade nenhuma para ser o anticristo, né? Isso aí é bobeira. o pessoal- A segunda pergunta eu esqueci. Não, mas só uma coisa, o pessoal tá falando que, na verdade, ele não é 666, ele é meio besta. É 333. Essa, Não é essa o- piadinha, o- Ai, meu Deus. cara, eu lembro dessa piada. Essa piada Não é? era. A galera contava muito nas igrejas, né? Igreja é lugar de 333. muita piada, muita coisa engraçada também, né? Assim, cara, se eu contar as histórias que eu vi dentro de igreja, dá um programa de horas, cara. Se eu contar só as histórias do que meu pai fez dentro das igrejas, conversando com os caras dentro da igreja, as besteiras que ele fez e falou, já dá um programa aí, meu irmão. Já é incrível. Então, assim, igreja é lugar de coisa engraçada. Às vezes as coisas engraçadas são heresias, às vezes são apenas coisas engraçadas, entendeu? Então, assim, esse profeta Mirim pode ser apenas uma coisa engraçada, pode ser uma heresia, eu não sei muito bem, eu precisava conversar com ele lá, sentir qual é dele, olhar melhor. Eu não parei para estudar o profeta Mirim, não. Eu só queria fazer uma observação aqui em relação a esse jovem. A Bíblia diz que um pastor ele não pode ser neófito. O que é isso? Neófito é uma palavra grega que significa novo plantado, uma plantinha que acabou de nascer. Um pastor ele tem que ser maduro, não pode ser uma criança. Tem que ter vivência. Por quê? Porque uma criança ela não tem preparo, ela não tem maturidade espiritual. Eu não estou dizendo que Deus não possa usar uma criança. Ele citou o profeta Samuel, que quando era menina, ele ouviu Deus falando com ele, ele ia lá e procurava o Eli, que era o mentor dele, né? Que ele foi criado no tabernáculo. E na terceira vez ele falou, olha, Deus está falando com você. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. E Deus falou com ele. Só que Samuel não se tornou o profeta que ele se tornou antes de ser um homem maduro. Por quê? Porque espiritualidade demanda maturidade. Pois é. A Bíblia deixa claro que um pastor, que um profeta, ele não pode ser um menino. Ele pode até ter um dom espiritual e tal, mas ele não deveria estar ocupando a posição que ele está ocupando. Isso é um erro. Isto é resultado de igrejas que valorizam muito mais a manifestação sobrenatural do que propriamente aquilo que é necessário
para, vamos dizer assim, as qualidades necessárias para que um líder espiritual seja levantado. A Bíblia é clara, não só para um diácono, quanto para um pastor, que ele deve ser um homem maduro, não pode ser neófito, porque neófito ele é muito jovem, ele não tem maturidade. Você pega uma criança, ele pode ter um dom já, mas ele não está pronto para exercer liderança espiritual. Então, isso é resultado de igrejas que não valorizam a Bíblia. Porque se a Bíblia ia chegar para esse menino e dizer, olha, aprende um pouquinho mais, vamos estudar a Bíblia, espera mais um pouco, agora não é a hora. Mas não, ele já está nos púlpitos. Por quê? Porque essas igrejas não estão nem aí. Ele fala bonito, ele fala coisas tremendas e tal, e as pessoas aceitam. Só que isso dizer assim, é a prefiguração de um caos. Eu temo pela vida dele até que ele caia no engano e se desvie. Porque o que ele precisava era uma pessoa mais velha orientando ele e dizendo para ele o que a Bíblia diz, para que no tempo oportuno ele pudesse ser levantado caso ele de fato seja sincero e tenha um chamado de Deus. Jesus ele fala, vede que ninguém vos engane. E de novo, como é que você não vai ser enganado? Você precisa ler a Bíblia. Porque a Bíblia é a verdade, é a Bíblia que te mostra as coisas que vão acontecer. Se você lê a Bíblia com responsabilidade e seriedade, se você não tem uma igreja cristã baseada de fato na palavra de Deus, você é suscetível, você vai acreditar nas mentiras. Mas quando você lê a Bíblia, você fala, meu Deus, isso aqui está falando de uma coisa que eu estou vendo agora. Então, para que você não caia nas mentiras, você precisa de gente que te ensine. E não dá para aprender temas como esse se você não tiver numa igreja, se você não tiver sendo liderada por pastores sérios que estudam a Bíblia, que não têm interesse em crescer, principalmente na internet hoje, falando coisas que podem gerar impacto, mas que não têm conteúdo bíblico sério e segundo a hermenêutica cristã. Obrigado por assistir mais um Corte Estilizado. Gostou do conteúdo? Não se esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Fique com a gente. A gente se encontra no próximo vídeo.